Gente, vamos mais uma vez fazer uma questão da banca FGV. A Fundação Getúlio Vargas é aquela que, no atual momento, como eu digo sempre, no momento da gravação deste vídeo, vai organizar a prova dos Correios. Então, nós vamos ter, para quem está vendo o vídeo no dia da postagem dele, em breve, um concurso para os Correios. E eu, então, trouxe uma questão da banca organizadora, da FGV, sobre esse assunto chamado fonologia. Professor, o que é fonologia? Olha aí, quando a gente fala de fonologia, você está vendo aí a questão? Pois nós vamos anotar que eu peguei de um concurso, não é CESP, SEBRASP, não. Eu errei aqui na hora de fazer a transformação disso aí. Ele é um concurso da FGV. Eu, às vezes, aproveito o slide e aí dá uma M dessa aí. Mas olha só, as palavras na tela: iugoslavo, rastaquera, introito, você não sabe nem o que é isso aqui, nem o que é isso aqui, são consideradas ditongos. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a respectiva classificação dos ditongos. Então, olha só, eu sei que você estava lá na sua época, era quinta série, hoje é sexto ano. E você ouviu falar de dígrafo, de encontro consonantal, de tritongo, de hiato. Tudo isso é objeto de estudo da fonologia. Vamos anotar? Quando você encontrar no edital a palavra fonologia, você sabe que fono, de fonoaudiólogo, por exemplo, do próprio fone que você está aí no seu ouvido, tem a ver com o que significa. Isso aqui significa som. Então, isso aqui é a parte da gramática que estuda, o logia tem a ver com isso, biologia, o estudo da vida, antropologia, o estudo do homem. Então, a gente pode falar que a fonologia é aquela que estuda os sons. E, normalmente, as questões de prova, ela associa-se à divisão de sílabas. Então, muitas provas, sobretudo de nível fundamental, de nível médio, ainda trazem questão de separação de sílaba. Então, você fica na dúvida, é consciência ou é consciencia? Porque se eu coloco cia, é uma coisa, se eu coloco cia, é outra. Como é que é pneu? É uma palavra de uma sílaba só ou é pneu? Então, isso vai depender de como você pronuncia. Além disso, na tela, a fonologia associa-se aos chamados encontros vocálicos, que é objeto dessa questão, são o ditongo, o tritongo e o hiato. São 3 encontros vocálicos que nós temos. Ou ainda os encontros consonantais, que aí são encontros entre duas consoantes. Então, nós temos encontros vocálicos e encontros consonantais. Só para você saber, toda sílaba da língua portuguesa, ela tem que ter pelo menos uma vogal. Por que a letra chama vogal e a outra chama consoante? Vogal é porque é aquela que é responsável pela voz. A letra S sozinha, que som ela tem? Não é S, não. É S. Em algumas palavras, ou em outra. Agora, na palavra sapo, é S, por causa do A. Sa. Foi a vogal, saiu o som. E na palavra casa, Z, esse A, com o A anterior, o S foi entre duas vogais, então ele mudou o som. Então, o som vai depender da vogal. Ok? Então, encontros vocálicos e encontros consonantais. Na tela. Ainda também temos o estudo dos dígrafos, que é quando eu tenho duas letras numa palavra e elas representam apenas um som. Então, questões sobre encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, é tudo
objeto de estudo da chamada fonologia. E na tela, a FGV perguntou o seguinte: as palavras, então vamos colocar de novo, que é FGV. As palavras iugoslavo, rastaquera e introito são consideradas ditongos. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a respectiva classificação dos ditongos. Eu não sei se você se lembra disso, mas eu gostaria que você fizesse uma pausa e dissesse para mim em seguida qual foi a resposta que você marcou. Vai lá. Difícil, né? Não é difícil. Talvez uma criança de 10, 11 anos saiba isso que você não sabe mais. Só que a criança aprendeu errado. Vamos anotar? Olha só o que eu comentei com vocês. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas se for no horário comercial, ou se for no horário escolar, tem alguma criança aprendendo que as vogais são A, E, I, O e U. Você vai falar comigo assim, o professor, não é não? Não necessariamente. Vamos anotar uma coisa? O que eu quero que você saiba é que as vogais, necessariamente a letra E e a letra O, elas sempre serão vogais. A letra I e a letra U depende. Algumas vezes essas letras são vogais e outras vezes essas letras se chamam semivogais. Lembrando que semi é um prefixo que significa metade. O semicírculo é a metade de um círculo. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Vamos anotar. Quando eu tenho a palavra paletó, eu divido em sílabas assim, ó. Paletó. Eu vou dizer para vocês de novo uma coisa que eu falei agora há pouco. Toda sílaba só tem som, porque tem vogal. Vogal, vogal e vogal. Então, não existe sílaba sem vogal. Então, eu sei que uma palavra é trissílaba quando ela tem 3 vogais. Uma palavra é monossílaba quando ela tem uma vogal. Uma palavra é dissílaba quando ela tem 2 vogais. É polissílaba quando ela tem mais de 3 vogais, 4 ou mais. Agora, vamos na tela? Quando você tem a letra I e a letra U como vogais, quando eu tenho a palavra filho e quando eu tenho a palavra lutador, aqui sim, a letra I é vogal e a letra U também é uma vogal. Mas como que eu vou saber, professor? Olha só, a letra O sempre é vogal, a letra A sempre é vogal, a letra O sempre é vogal. Mas como não existe sílaba sem vogal, esse I e esse U tem que ser vogais. Não tem sílaba sem vogal. Outra coisa que eu quero que você anote, olha aí. Não existe sílaba sem vogal e só pode haver uma vogal na sílaba. Ué, professor, mas eu já aprendi na escola que ditongo é quando ficam 2 vogais na mesma sílaba. Por isso que eu falei. Nesse momento, no momento que eu estou gravando este vídeo, tem aula. É momento de aula. Pode ter certeza que tem alguma professora lá do ensino fundamental, a criança tem 8 anos, 9 anos, não sei para que tem que aprender isso, e a professora está falando, gente, quando eu separar a palavra em sílaba e ficarem 2 vogais na mesma sílaba, isso é um ditongo. Não é, não. Vamos anotar? Por exemplo, quando eu tenho a palavra caixote,
E quando eu tenho o verbo afrouxar, o que é que vai acontecer aqui? A letra A sempre é vogal. A letra O sempre é vogal. A letra E sempre é vogal. O A sempre é vogal. O O sempre é vogal. E o A sempre é vogal. Isso quer dizer que essa letra I e essa letra U não podem ser vogais, porque a sílaba já tem uma. É isso que é a semivogal. Então, quando é que o U e o I são vogais? Quando eles estão sozinhos numa sílaba, ilha, uva. Ou quando ele está com uma outra consoante. Mula, mito. Agora, se ele estiver junto com A, paixão. Junto com o O, frouxo. Esse U e esse I serão semivogais. Então, na tela, o que se chama ditongo não é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. O que se chama ditongo é quando eu tenho uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, eu separei em sílaba e ficaram letras vocálicas na mesma sílaba. Só que uma é vogal e outra é semivogal. Por exemplo, na palavra caixote ou na palavra água, o que acontece? Eu quero que você perceba que na palavra caixote, primeiro veio o A, que é vogal, e depois veio o I, que é semivogal. Na palavra água, primeiro veio o U, que é semivogal, e depois veio o A, que é vogal. Então, não importa a ordem. Desde que tenha uma vogal e uma semivogal, vogal primeiro, semivogal depois, ou uma semivogal, uma vogal, tanto faz a ordem, representa ditongo. Porém, na tela, o que acontece é o seguinte, e aí é o objeto de estudo ou de cobrança da questão. Existe o ditongo crescente e existe o ditongo decrescente. E aí você tem que tentar entender o conceito e o sentido da palavra. Crescer é aumentar, decrescer é diminuir. O que é que eu te falei? Que semi representa metade. Vamos notar. Quando eu tenho a ideia de um ditongo crescente, primeiro vem a semivogal e depois a vogal. A semivogal vale menos, a vogal vale mais. No ditongo decrescente, eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal. A vogal vale mais, a semivogal vale menos. Então, quando eu tenho a palavra, né, quando, por exemplo, eu tenho um ditongo decrescente, se eu tenho essa palavra aqui, ó, história, I e A. O I é semivogal, o A é vogal. Então, I e A. Se você olhar sua boca, ó, A, E, I, O, U, ela vai fechando. Então, o A e o E diminui. O E e o I diminui. O I e o O diminui. O O e o U quase fecha. E na tela, quando eu falo de primeira vogal, depois da semivogal, ó, pouco, O é vogal, U é semivogal. Isso é o ditongo decrescente. E aí, meu amigo, quando você tem
na tela. A palavra introito, ó, introito, O e I. O é vogal, I é semivogal. Diminuiu, é decrescente. Não é a letra A, não é a letra B e não é a letra E. Olha como é que melhorou. Ficamos entre a letra C e a letra D. Por exemplo, rastaquera. Rastaquera. U é semi, E é vogal. Então passou do menos para o mais. É crescente, não é a letra D. Você acertou se você marcou a letra C. Eu deixei o iugoslavo por último. Vem aqui comigo. Por quê? Porque olha a palavra iugoslavo. Vamos anotar. Quando você separa iugoslavo, o cara que nasceu na Iugoslávia, o que vai ocorrer? O é sempre vogal, A é sempre vogal. Como essa letra U, ela está do lado de duas consoantes, ela também é vogal. O problema é que na primeira sílaba ficaram as duas letras problemáticas. Como que eu sei qual é a vogal e qual é a semivogal? A, E, I, O e U. Isso vai do maior para o menor. O A vale mais, o U vale menos. Então, se a letra I está antes da letra U, a letra I vale mais, ela é uma vogal, a letra U vale menos, ela é uma semivogal. Então, esse ditongo aqui é um ditongo decrescente. Por isso, né? Aliás, desculpa, iugoslavo. Iugoslavo, eu tenho a letra I, é o que eu queria ver com vocês. Olha só, sem dúvida nenhuma que aqui é vogal e semi. Então, diminuiu, decrescente. Sem dúvida nenhuma que rastaquera era semi e vogal. Cresceu, é crescente. E o iugoslavo foi dado por eliminação como crescente. Só que a letra I, por exemplo, na palavra muito, o U e o I. Esse é o som mais forte. Muito. Então, embora essa aqui na escala seja menos, essa aqui seja mais, esse ditongo deveria ser crescente. Não acontece que no I e no U, classificação é o contrário. Muito. O U é mais forte. Você não fala muito. Iugoslavo. Eu, honestamente, eu não falo iugoslavo. Eu falo iugoslavo. Para mim, o I é mais forte, o U é mais fraco. Isso deveria ser decrescente. Mas a FGV não ouve as críticas e os pedidos. Mas, de qualquer maneira, eu deixei essa questão para você ver qual é a importância de você saber o que é ditongo crescente e o que é ditongo decrescente. Olha mais uma palavra aí, ó. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, não tem nem E nem I. Claro que mãe, o som é isso aqui, ó. Mãe. É como se esse E tivesse som de I. Essa palavra aqui, ó, pão. É como se fosse assim, ó, pão. Mas, enfim, é só para você saber que o A é vogal e o O e o E também costumam ser. Só que como o A vem primeiro, ele é mais, o O vem depois, o E vem depois, ele é menos. Então, isso aqui são ditongos decrescentes. Por isso que aqui também no iugoslavo tinha que ser. Mas eles não consideraram isso aí. Por exemplo, às vezes você ouviu a minha explicação e não entendeu. Se eu tivesse ao vivo, a gente podia tentar discutir aqui. Então anote aí. Estou para, a qualquer momento, lançar um projeto Português ao Vivo, que vai ser no meu canal do YouTube. Então é só você procurar lá, Ricardo S, ou então no YouTube, @RicardoS, e você vai encontrar o meu canal. Aliás, se você está vendo essa questão, você está vendo por ele. Ah, mas eu cliquei no link. Beleza.
Então, além de clicar no link, você vai clicar no sininho e vai se inscrever no canal. Porque quando você se inscrever e clicar no sininho, toda postagem que eu fizer, você vai ser notificado. E ao ser notificado, quando eu lançar esse projeto, você vai saber, olha, ele falou que vai ter uma aula a próxima quarta-feira, 10 horas da noite. Então você vai lá e entra no momento. E quando for entrar, você vai ser avisado também. Então faça a inscrição e acione o sininho da notificação, ok? Estou esperando você por lá. Enquanto isso, aqui está meu site, www.ricardoherce.com.br, onde você vai encontrar cursos, exercícios, enfim, até você se encontrar. Um grande abraço e a gente se vê em breve.